na noite de hoje nós iremos até o texto que se encontra entre os versículos 12 e 17 do capítulo de número 1 da epístola de Paulo, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, seu amado discípulo. Vamos à leitura. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que através da compreensão da Tua Palavra, nosso amor por Ti seja enriquecido, à medida que sabemos mais do Teu amor por nós. Que a Tua graça fique evidente em nossas vidas todos os dias, na medida que o Teu Espírito nos transforma, fazendo-nos na imagem do Teu Filho. Abençoa-nos neste momento, guia-nos durante essa reflexão e que o Senhor nos agracie com o conhecimento da Tua Palavra e com o conhecimento de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No seu sermão mais conhecido, mais famoso, em um determinado momento, Paul Washer, ele se vira para a sua plateia e faz uma pergunta. Ele pergunta para aquelas pessoas que estavam ali se caso elas fossem atropeladas por um caminhão, se este evento, este momento mudaria a vida delas. A resposta é bem óbvia, né? Alguém que é atropelado por um caminhão certamente terá sua vida mudada para sempre. Posteriormente a essa pergunta, ele se vira para a sua plateia e diz: se vocês estão dizendo que se fossem atropelados por um caminhão, a vida de vocês mudaria, saibam disso. Deus é infinitamente maior que um caminhão. Se vocês tiverem encontro com Deus, por que a vida de vocês não mudou nem um pouco? E é com essa analogia que ele tenta ali imprimir em sua plateia aquela sensação de pergunta, de auto-reflexão. Será que realmente eu conheço a Deus? Será que realmente eu tive encontro com Deus? A minha vida mudou depois desse encontro? Eu mudei depois desse encontro? Porque se alguém que foi atropelado por um caminhão mudou, certamente alguém que foi encontrado por Deus também mudaria. Bom, Paulo, o assunto, digamos assim, da nossa reflexão de hoje, na verdade, como a graça de Cristo mudou o apóstolo, é justamente alguém que teve um encontro com Deus. E aí surge a grande ironia da vida do apóstolo, porque enquanto ele é um dos principais perseguidores da igreja, quando a igreja se inicia, e nós temos que lembrar que Paulo, anteriormente Saulo, quando ele usava o seu nome latino, né, ele era um daqueles homens que a igreja temia grandemente, por causa da forma como ele agia. Inclusive ele vai descrever isso nesse texto. E a grande ironia é que aquele que é um dos maiores perseguidores da igreja no seu início é também o maior propagador do evangelho da igreja primitiva. Paulo é provavelmente o missionário que teve mais sucesso em sua obra missionária no início da igreja. E nós podemos perceber essa distância entre o Paulo antes da estrada de Damasco, que é onde ele encontra Cristo, e o Paulo depois da estrada de Damasco, e a mudança que houve no apóstolo. E é justamente sobre esse texto, sobre esse evento, sobre esse assunto, né, sobre essa mudança que o apóstolo teve, que nós vamos tratar essa noite. E qual foi o motivo, qual foi a razão pelo qual ele foi transformado, e qual foi a razão pelo qual houve tanta transformação, tanta mudança na vida dele. E é justamente ao texto que nós iremos neste momento. Vamos refazer a leitura dos 3 primeiros versículos
E eu vou fazer alguns comentários durante a leitura, que são algumas coisas importantes para nós compreendermos o texto. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo começa exprimindo sua gratidão a Jesus e ele diz que Jesus o fortaleceu. Fortaleceu é uma boa tradução. Entretanto, talvez se nós pudéssemos colocar que Cristo Jesus não só o fortaleceu, mas o empoderou, talvez pudesse ser uma tradução um pouco melhor. Paulo, antes de Damasco, ele não estava habilitado a ter uma relação com Deus, porque os motivos pelos quais ele achava que ele seria aceito, que ele seria amável pela parte de Deus, é justamente os motivos pelos quais todos aqueles mestres judeus da época acreditavam que chegariam a Deus, que é pela lei. Mas nós sabemos muito bem que a lei ela não veio para salvar, ela veio para evidenciar o pecado. Ela veio como uma grande lanterna sobre os nossos erros. Então elas não só não nos salvam, como elas nos tornam mais culpáveis ainda, porque ela coloca em evidência todos os nossos erros, todas as nossas ofensas contra Deus. Então Paulo era alguém que era fraco, era alguém que não tinha poder, que não podia alcançar a Deus. E ele dá então gratidão a Cristo Jesus, porque é Jesus que o fortalece, o empodera, o habilita a ter uma comunhão com Deus. E talvez a grande beleza desse versículo é justamente a gratidão de Paulo. Ele não coloca a gratidão ao poder de decisão que ele teria, ele não coloca só a gratidão ao grande conhecimento da lei que ele tinha, não só o grande conhecimento da lei, mas o grande conhecimento da filosofia grega que ele tinha, mas ele coloca que o único motivo pelo qual ele é grato, o único que ele é grato, e o único motivo pelo qual ele então foi empoderado a se chegar a Deus é o Filho de Deus, o Cristo Jesus, o Deus encarnado. E ele vai dar duas informações bem importantes para a gente, que Jesus considerou fiel e o designou para o ministério. Esse texto é um pouco complicado, porque a primeira medida, a primeira olhada, parece que Paulo está dizendo que ele era fiel antes mesmo de sua conversão, mas não me parece muito bem isso que está dizendo. Primeiro porque Paulo, ele, logo após sua conversão, ele já começa a pregar. Então faz pouco sentido dizer que ele era um cristão, que depois que ele se tornou cristão, passou-se um tempo, então ele foi levado ao ministério. O que parece que Paulo está dizendo aqui com fidelidade é que ele era um homem que se empenhava nas coisas que ele fazia. E Paulo realmente se empenhava nas coisas que ele fazia. Ele vai dizer que ele tinha zelo. Inclusive, o Stephen Martin tem uma música muito bonita chamada A Vez da História, onde o autor da música diz que Paulo tinha um zelo cego e equivocado. Mas, ainda que esse zelo fosse cego e equivocado, é inegável que era um zelo. E esse zelo levava, por exemplo, Paulo a perseguir a igreja. O problema é que depois da estrada de Damasco, Paulo percebe o erro do seu zelo, mas ele continua um homem zeloso. Só que agora ele não zela pelas coisas más, mas pelas coisas boas. E então, por isso que me parece que essa qualidade de Paulo, esse tipo de postura e disposição de Paulo em ser cuidadoso, em ser zeloso com as coisas que ele fazia, que faz com que Cristo então o destine para o ministério, para que Paulo não nasça como aquele versículo ali do capítulo 9 de Atos vai dizer, para que Paulo agora saiba como é morrer, como é sofrer por Cristo, né? Justamente essas palavras que Jesus diz a Ananias, que vai orar por Paulo. Jesus diz que Paulo saberia como importa sofrer pelo Salvador, pelo nosso Jesus. E Paulo começa então, agora que ele exprime sua gratidão, ele continua no versículo 13 expressando como ele era antes. Vamos à leitura. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo então vai se utilizar de 3 adjetivos para se referenciar ao que ele era antes da estrada de Damasco, antes do conhecimento de Cristo. Ele se diz blasfemo. Aqui me parece uma referência direta às maldades que ele fazia à igreja e, consequentemente, também a Cristo. Então, todas as vezes que Paulo pronunciava palavras de maldade contra a igreja, palavras maldosas contra os seguidores de Cristo, ele também estava negando a própria divindade de Jesus, negando que Jesus era o Messias. Por
Luís ele era blasfemo, ele fazia blasfêmias contra a igreja, ele pronunciava blasfêmias contra a igreja e contra o Filho de Deus. Ele também se utiliza da palavra perseguidor. Nós temos que lembrar que Paulo, além de promover uma espécie de campanha de redução da popularidade do cristianismo, ele também promovia uma campanha legal de perseguição aos cristãos. Lembre-se, quando o primeiro diácono da igreja morre, aos pés de Saulo que as vestes daquele diácono é posto. E é muito triste, então, a história desse Saulo antes da estrada de Damasco, principalmente quando a gente considera esse último adjetivo que ele se utiliza para se referenciar a si mesmo. Ele diz que ele era insolente. Aqui a tradução também não ficou ruim, entretanto, aqui no Brasil a gente tem aquela ideia de insolente, daquela pessoa que faz o mal, depois, quando é repreendida, acaba rebatendo, acaba sendo grossa, acaba sendo leviana com a repreensão. Mas me parece que o termo grego que foi traduzido aqui para insolente, na verdade, tenta imprimir uma intenção sadista nas ações de alguém que faz o mal. Então, Paulo não somente blasfemava contra a igreja e perseguia a igreja, mas ele tinha prazer em fazer essas coisas. Ele tinha prazer em derramar o sangue dos cristãos, ele tinha prazer em trazer descrédito à fé cristã e também ao próprio Cristo. E aí, ele continua dizendo que obteve misericórdia porque fez da ignorância e da incredulidade. Dentro dos ensinos de Deus, o desconhecimento sobre o pecado não inocentava o pecador. Até porque, se nós formos considerar desta forma, os gentios, aqueles que não têm acesso à lei, não podiam ser culpados porque eles não tinham acesso à lei, eles não sabiam que o que eles faziam era pecado. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui com esse texto. Para o ensinamento dos judeus, quando alguém não conhecia que aquela determinada ação era pecado, que aquela determinada postura diante de Deus era pecado, eles acreditavam que a culpa dessa pessoa diminuía, mas ela não era excluída. Inclusive, os próprios gentios teriam, digamos, Deus teria mais piedade dos gentios que pecassem do que os próprios judeus que conheciam a lei, porque os judeus tinham acesso à lei e os gentios não. Então os gentios seriam menos culpados diante da lei de Deus. E aí então que Paulo exprime aí a grande mudança que aconteceu na vida dele. E o versículo 14 é, digamos, o grande mote, o grande motivo pelo qual essa mudança aconteceu. Veja o que diz o versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor. Perceba a grande ênfase que Paulo põe na graça de Deus como motivo pelo qual ele foi transformado. Não foi o seu grande poder de decisão, os seus conhecimentos, não foi a sua capacidade de conhecer as doutrinas judaicas da época, nem as doutrinas filosóficas da época, mas a graça de Deus transbordou. E é justamente essa graça e essa fé que ele teve em Cristo que transformaram, que foram os motivos pelo qual ele foi transformado de Saulo para Paulo. Esse é o motivo, porque o Paulo perseguidor, o Paulo que era o grande carrasco da igreja, foi transformado na estrada de Damasco, a graça de nosso Senhor. Aí, citando Stanley Martin novamente, um novo Paulo nasce. Se antes ele era um terrível cavaleiro que arrasava as cidades, agora ele é um homem que chora pelo seu Senhor, que quando ele vai preso ele canta um hino de louvor. O Paulo foi totalmente transformado e totalmente mudado para o novo Paulo. E é então que ele continua aqui a sua epístola ao Timóteo, no versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa segunda porção do nosso texto nos apresenta qual é a razão pela qual Paulo foi salvo e a postura de Paulo em relação aos seus pecados. Veja, existem algumas coisas que a gente precisa considerar aqui. Primeiro é que Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. O grande problema é que ele não diz que ele era o principal dos pecadores, mas que ele é o principal dos pecadores. Ele se afirma no presente, sendo
pior dos pecadores. Não é o Paulo que perseguia a igreja que era o pior dos pecadores, mas agora mesmo Paulo, mudado, transformado, é o pior dos pecadores. Me parece que ele reconhece que os seus pecados têm uma marca que é contínua em sua vida. Ele não poderia desfazer as coisas que ele fez no passado. Entretanto, ainda que ele seja o principal dos pecadores, ele pode ser salvo. E é justamente isso que ele está dizendo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo está dando a Cristo um amor e uma paixão que Cristo tem pela salvação dos perdidos. E realmente Deus tem essa paixão. Deus tem um amor imparável, incomensurável, por arrumar os desajeitados, por consertar o que está quebrado, por salvar do inferno aqueles que a eles são destinados. Lembrem-se de como Deus salvou prostitutas no Antigo Testamento. Lembrem-se como Deus salvou a grande cidade de Nínive, que assolava a nação de Israel, que era uma das cidades, provavelmente a principal cidade de uma nação que assolava a nação de Israel naquele momento. Lembre-se de como Deus salvou o enganador Jacó. Deus tem um amor pela salvação de pecadores e de pecadores aos quais elegeu. Paulo está evidenciando essa característica que era de Deus também ao seu Filho, que é Jesus Cristo. Num certo sentido, Cristo veio ao mundo fazer a grande missão de salvar os homens de si mesmo. Isso se encaixa muito com um outro versículo lá do início da primeira epístola aos Coríntios, quando o próprio Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. É por isso que ele salva um religioso, é por isso que ele salva um dentre os fariseus, que era justamente aquela seita religiosa que tanto perseguiu a Cristo. Ele quer mostrar, Deus quer mostrar, que tamanha é a sua graça, que mesmo o mais improvável dos pecadores pode ser convertido, se esta for a vontade de Deus, se esta for a vontade do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, que ele é o principal. Então, ele está dizendo no presente, porque ele reconhece, então, que ele não era, ele reconhece que a sua vida foi marcada, então, por seus atos de maldade, mas que Jesus, ainda assim, pode salvá-lo. Me parece que essa é uma postura que também nós devemos ter, principalmente no que diz respeito às coisas que fazemos e cometemos. É muito complicado esse versículo, porque tem muitas pessoas que dizem que Paulo, na verdade, dizia que ele era o principal dos pecadores, mas ele não acreditava realmente nisso. Ele dizia como uma forma de dar um exemplo para Timóteo, ou ele dizia esse tipo de frase para dar um exemplo à própria igreja, provavelmente que também teria acesso a essa carta, mas não, me parece que Paulo realmente acreditava que ele era o principal dos pecadores. E essa é a postura que nós temos que ter. Vocês não estão dentro das mentes uns dos outros, mas eu garanto que vocês estivessem, vocês se assustariam muito com as coisas que as outras pessoas pensam, com os pecados que estão mais ocultos dentro dos corações dos seus irmãos. O grande problema é que nós não devíamos fazer isso. Se nós olhássemos com um pouco mais de atenção para dentro de nós mesmos, dentro dos nossos próprios corações, nós acharíamos o pior dos pecadores. Nós, infelizmente, hoje somos muito desonestos com os nossos irmãos. Mas, pense bem, qual é o principal motivo do sofrimento daquelas pessoas que estão ao seu redor? Pense nos seus pecados que você cometeu ao longo da sua vida. Nas vezes que você lançou palavras inflamadas contra a sua esposa, nas vezes que vocês filhos desobedeceram aos seus pais, nas vezes que as esposas foram grossas com seus maridos sem motivo algum. Mas não só esses pecados, mas aqueles que são ainda mais graves, que talvez ninguém tenha conhecimento. A verdade é que um momento de autorreflexão acaba nos fazendo muita angústia e tristeza. Porque quando nós olhamos muito para a nossa história, nós começamos a perceber quanto mal nós fizemos, quantas pessoas nós atingimos, quanta desgraça nós causamos. E Paulo fez isso, e é por isso que ele se dizia o principal dos pecadores. Não como um meio de dar um exemplo para as pessoas, mas porque ele realmente assumia essa postura, porque ele conhecia todos os seus pecados, todas as suas maldades. Porque ele era perseguidor também da igreja. Isso parece que era algo que aterrava bastante a consciência do apóstolo. E então, essa postura que nós devemos ter. Entretanto,
ou pelos nossos pecados parecerem grandes demais, quando a nossa história parecer terrível demais, quando os nossos atos de maldade parecerem terríveis demais, nós temos que olhar para o Cristo, para o nosso Senhor, porque fiante nesta palavra que Jesus veio salvar os pecadores. Ele continua então dizendo no versículo 16: mas por esta mesma razão, a razão que ele está se referindo aqui é que ele é o principal dos pecadores, mas por essa mesma razão lhe foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo na sua completa longanimidade e servisse de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna. Então, aqui Paulo está dizendo que Jesus salvou ele, Paulo, o principal dos pecadores, o grande perseguidor da igreja, o grande carrasco da igreja primitiva, para que as outras pessoas vissem a grande misericórdia de Jesus e a sua grande graça. Paulo foi salvo para que nenhum pecador se envergonhasse. Porque se um homem que cometeu tantas atrocidades pode ser salvo, qualquer um pode. E é então que nós começamos a perceber que Paulo não é só um estranho na multidão. Existem outros principais pecadores que Deus salvou. Existe um homem especial, o nome dele é, na verdade, o apelido dele é Dante. Ele foi, digamos assim, um grande gerente ou um grande líder de uma prisão no Camboja. E essa prisão promoveu o assassinato de mais de 12 mil pessoas. Este homem, o Dante, ele foi responsável pela morte de mais de 12 mil pessoas. A grande ironia da história de Dante é que ele se converte. Ele se converte, crê em Cristo. Ele foi um dos líderes então do Khmer Vermelho, não sei exatamente a tradução, que está na língua do país, um país asiático, um pouco difícil de pronunciar. E ele é o único líder que foi julgado e não só demonstrou remorso pelas ações que ele fez, como assumiu completamente a responsabilidade pelas mortes que ele causou. A grande beleza dessa história é que o pastor no qual o Dante se converteu, onde ele ouviu o Evangelho, teve vários de seus amigos mortos justamente na prisão que Dante comandava. O pastor que foi responsável, que ainda hoje é responsável pela vida deste homem que cometeu tanta maldade, é justamente um homem que perdeu vários amigos para aquele que está pastoreando. Hoje o pastor se chama Christopher Lapen. Esses dois homens, tanto o criminoso quanto o pastor, são grandes amigos. O Christopher Lapen recentemente foi à casa da mãe e da irmã de Dante para pregar o evangelho a elas e também para que elas talvez algum dia consigam, para através da graça de Cristo, ter fé e então serem batizados também na fé do nosso Senhor. São esses homens que nós vemos que cometem muitas maldades que nós começamos a perceber que ninguém é inalcançável. Se Paulo pode ser salvo, se Dante pode ser salvo, certamente você pode ser salvo. Um dos grandes medos da nossa vida é o medo da perdição, e faz sentido que nós tenhamos medo. Aliás, passar a eternidade sob a ira de Deus não parece um destino tão bom. Aliás, não é um destino nem pouco bom. Entretanto, por causa dos nossos muitos pecados, que às vezes nos sufocam, por causa das coisas que daqueles momentos de frieza espiritual em que infelizmente nós cometemos coisas dos quais nós nos arrependemos, essas coisas nos levam a crer que podem afetar a nossa consciência e tentar tirar da gente a certeza de que Cristo salvou, tirar de nós aquela certeza de que Cristo realmente morreu por nós. A grande complicação disso, meus irmãos, é que Jesus veio para salvar pecadores. Ele não veio para salvar homens perfeitos, porque homens perfeitos não precisam de salvação. Por isso a nossa postura, então, tem de ser de reconhecer que a misericórdia de Deus é infinita e que nós temos que orar e pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes nós não nos arrependemos porque nós achamos que arrependimento vem de dentro de nós como uma grande força, um grande poder de decisão. Mas na verdade isso é uma obra feita pelo próprio Deus em nossos corações. Para que nós possamos então nos arrepender e ter fé, nós precisamos da graça desse Deus. E é justamente através da súplica e da oração que
nós podemos alcançar de Deus essa graça, essa misericórdia. O fim do nosso texto termina desta forma: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Rei eterno parece ser uma evidência clara de que Paulo está se referindo a Cristo, e ele vai dizer que Cristo é então imortal, invisível e Deus único. Ele não está dizendo aqui que eles não estão negando aqui a Trindade, quando ele vai dizer que Cristo é Deus único, mas ele parece uma espécie de louvor quando Paulo vai citar vários títulos a Jesus, né? Primeiro de Rei eterno, segundo de imortal. Jesus não pode mais ser morto após a sua ressurreição. Invisível, já que ele também é espírito e ele não está mais visível só para os olhos, ainda que hoje ele seja completamente homem e também tenha carne, ele ainda seja ser humano, e também é Deus único, diferenciando-se ao fato que Jesus também é um membro da Trindade, é uma das pessoas na qual o nosso Deus se revela, e ele termina dizendo de que esse Deus, esse Senhor Jesus Cristo, receba honra e glória pelos séculos dos séculos, e amém. Aqui, numa referência à eterna divindade de Jesus e a forma como ele será louvado para sempre pelos seus filhos. Bom, meus irmãos, se existe algo na qual nós podemos nos afirmar, existe alguma certeza na qual nós podemos nos apegar, é a certeza de que Cristo e a sua graça estão disponíveis a nós, de que Jesus não está longe, de que ele pode salvar até o principal dos pecadores. E aí vem a grande pergunta que nós levantamos no começo desse texto, no começo dessa reflexão. Se alguém fosse atropelado por um caminhão e teria sua vida mudada, certamente alguém que teve um encontro com Cristo também teria sua vida mudada. O atropelamento por um caminhão faria com que alguém morresse, assim como o encontro com Cristo. O Paulo, perseguidor, morreu, e então nasceu um outro Paulo, que é o Paulo que ama a Deus e que morre e sofre por este Deus. Nesse sentido, isso é o que se espera de nós. Uma vida que nossos pecados antigos, que a nossa vida antiga morra diante de Cristo e que nasça um novo homem. Se você ainda não experimentou isso, continue clamando, continue pedindo a Deus. Não desanime, não desista. Existem homens que levam muito tempo numa caminhada que é um pouco difícil com Cristo, onde parece que as coisas não estão indo para frente, parece que a vida espiritual não está indo para frente, parece que as coisas não estão mudando, parece que o eu não está mudando, mas aguarde. Talvez você seja um dos eleitos de Deus e certamente você poderá encontrar então essa paz nele quando ele vier encontrar a ti. Lembre-se, enquanto você busca Deus, Deus já está à sua busca. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza. Vamos orar. Senhor, Deus eterno, nós glorificamos a Ti pela Tua graça, pelo que o Teu Filho fez por nós, pelo Teu amor, e te pedimos, alcance aqueles que estão próximos a nós que ainda não foram alcançados por Ti, mata-nos a cada dia e faça-nos mais a Tua imagem, a Tua semelhança. Que os nossos pecados antigos sejam uma lembrança das nossas falhas, uma lembrança de como temos sido, de como fomos pessoas más antes do conhecimento de Ti. Cada um de nós tem a sua própria estrada damasco, mas todos nós realmente temos um ponto em comum, todos nós somos mudados por Ti e pela Sua graça. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos continue imprimindo gratidão em nossos corações, nos levando a uma fé mais forte, a um coração mais temeroso e mais amante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.